eu quero expor com vocês sobre a doutrina social da igreja, como eu falava para vocês, que foi politizado esse termo, esse tema, dentro da própria igreja por nós mesmos católicos, nós cristãos católicos, que achamos que a doutrina social é uma adaptação do evangelho. O termo doutrina social da igreja, que vem sendo utilizado oficialmente pela própria igreja, é um conjunto de vários documentos da igreja, um conjunto de vários documentos do magistério da igreja, não é algo do Papa Francisco, como parece agora, né? Vai remontar, quem surge com esse tema primeiro, acho que vocês já tiveram essa aula lá no começo e tudo mais, é Papa Pio XI, na Carta 40º ano, de 1931, que ele usa esse termo a primeira vez, que é sobre doutrina social, que ele vai falar sobre a Rerum Novarum, que era uma que fazia uma menção à Rerum Novarum, que é a Carta Magna de 1891 da doutrina social, e ele cita e ele vai falar sobre a doutrina social da igreja, ou seja, se torna como oficial. Nós encontramos outras expressões similares, se nós formos ver, como ensinamento social, pensamento social cristão, e prática social e inspiração cristã. Mas nós temos que saber que a doutrina social da igreja não é um apêndice, ou seja, algo que foi pego e foi adaptado ao evangelho. Não, a base da doutrina social da igreja é a palavra de Deus, que contém princípios cristãos aplicados na vida social. Eu sei que eu estou falando para alguns políticos, alguns vereadores, tudo mais. Então, isso não é um socialismo que a igreja prega, não é um comunismo que a igreja prega, mas é um princípio evangélico da igreja, onde a igreja olha para as questões sociais e dentro desse olhar da igreja, ela vai falar, ela vai pronunciar, que é o correto a fazer. Dentro dessa perspectiva doutrinal da igreja, fazendo essa introdução, para entender um pouco sobre o que eu vou estar falando para vocês. A finalidade da doutrina social da igreja é de dar caráter pastoral, ou vai decorrer da missão da própria igreja, que é anunciar a boa nova, que é anunciar a salvação para todas as pessoas, e não para algumas. A perspectiva evangélica tem, por fim, assim, vamos falar assim, uma iluminação para essa questão, as consciências, para as pessoas encontrarem um caminho oportuno de justiça e solidariedade social. Acho interessante que o Papa Francisco usa muito essa palavra, e nós, na turma de terça-feira, nós já estudamos sobre isso, é sobre solidariedade, que vai dominar o termo da doutrina social da igreja. Um teólogo espanhol, Colom, ele vai falar que a finalidade é orientar as decisões e promover a pessoa humana na sociedade. A doutrina social da igreja tem esse objetivo, promover as pessoas humanas na sociedade, de modo que estabeleçam o quê? Relações sociais mais humanas e humanizantes. Nesse sentido também, a igreja, no documento da CNBB, fala que a igreja quer ser sinal da fraternidade, que torna possível e fortalece o diálogo sincero com os crentes e não crentes, com todos os homens e mulheres de boa vontade. Acho interessante que ontem o Papa pôs uma foto que ele estava com um sheik. Aí desceram o pau no Papa Francisco, coitado. Mas a finalidade da igreja é esse diálogo com todos aqueles que creem e aqueles que não creem também. É esse o objetivo. Então, assim, a perspectiva evangélica, vamos por sinal, por uma sociedade mais justa e solidária, pautadas pelo quê? Pautadas pelo amor, pela justiça, que vai ser essa força que vai impulsionar a esperança cristã. E dentro desse pequeno processo que eu falei com vocês, a gente cai nos princípios da doutrina social. Identificar o princípio social, da doutrina ou ter esses princípios sociais, vai nos orientar a uma reflexão, uma ação no mundo. Eu acho interessante, porque muitas vezes não fica bem claro para nós também como essa orientação, né? Então, a proposta dessa aula, pelo menos eu vou tentar, consiste em apresentar as linhas mestras, que regem uma aplicabilidade nos mais variados contextos históricos, sociais, fazendo dessa doutrina, desses princípios, um instrumento. Pena que a gente não tem como fazer uma análise, no tempo é curto, da sociedade atual.
mas nem é também, isso deveria decorrer, isso deveria uma análise mais profunda, uma análise um olhar mais, vamos dizer assim, mais sem muita fé, né? Hoje o Dom Valmor produziu um texto fantástico, um texto bem sociológico sobre o que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? Então, ao reconhecimento disso, então, os princípios são assumidos pelo magistério da Igreja num modo bem dinâmico e continuado na história, né? Na história da humanidade. Então, nós temos que fazer algo fundamental. Primeiro, é saber que o homem, por si só, é digno, tem a sua dignidade. Porque a dignidade humana parte, ou é a base, ou o cerne de todos os princípios sociais. Da dignidade, ao reconhecimento da dignidade humana, parte 4 princípios, que é o princípio do bem comum, da solidariedade, da subsidiariedade e do princípio da participação. Primeiro, reconhecimento da dignidade humana. O reconhecimento na fé hebraica, ela reconhece, ou seja, a fé hebraica vai reconhecer essa dignidade por causa da criação. Lá em Gênesis 1, capítulo 26, vai falar que o homem foi feito à imagem e à semelhança. Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus nos cria como imagem e semelhança. E o cristianismo fundamenta também a dignidade humana, é baseada no princípio criador de Deus. Se torna uma sacralidade do ser humano que é colaborada pela encarnação de Deus, do Filho de Deus. João 4. Deus assume a nossa humanidade, Deus que se faz um de nós. Para um outro grande escritor sobre doutrina social, Meneghetti, ele vai falar assim, que a dignidade humana, na perspectiva cristã, se dá por essa relação ontológica. O que ele quis dizer? Ou seja, do ser em si mesmo, ou seja, com um transcendente, do homem, essa relação que o homem tem consigo mesmo, mas também que transcende, ou seja, essa relação com Deus. E não depende de status social, não depende de raça, não depende de sexo, não depende de moral, não depende de economia, não depende se eu sou isso, sou aquilo. Nós estamos falando de dignidade, e não de tipo de humanidade. É essa a grande questão hoje no mundo. Nós estamos falando em tipo de humanidade, quando nós determinamos, ele é muçulmano, ele é de outra raça. Não, mas não tira a dignidade de ninguém. Nós não conseguimos tirar por causa dessa imagem e semelhança de Deus. E uma outra coisa principal também, nós não damos dignidade a ninguém, e sim a reconhecemos. Eu tenho que reconhecer a dignidade que existe em cada um daqueles que estão na minha volta. Eu tenho que reconhecer a dignidade naquele pedinte, eu tenho que reconhecer a dignidade naquele que está lá na pobreza e tudo mais, e tem que reconhecer também a dignidade naqueles que estão à margem da sociedade. Kant, um outro grande filósofo de 1724, uma teoria moral, né? Vai falar assim, age de tal modo que a máxima de atuação se possa tornar princípio de sua legislação universal. Parece difícil, né? Mas eu vou tentar explicar. A pessoa tem valor, o que Kant está falando? A pessoa tem valor central no sistema e não pode ser nunca equiparada a um objeto. É incrível sobre isso, sobre dignidade. O que nós percebemos na sociedade hoje em dia trata as pessoas como objeto e não em si próprio, com a sua dignidade de ser de pessoa humana, de filho de Deus. E aqui parte um outro grande problema para nós, porque quando nós discriminamos, quando nós acusamos, quando nós deixamos à margem, não estamos reconhecendo a dignidade nessas pessoas. Para os padres da igreja, Maria está falando do século III, século IV, século II, século III, século IV, tem alguns que levam os padres, a patrística da igreja até o século VIII, tem outros que levam até mais. Vai falar que, ao conceituar a dignidade humana, estava implícito nas reflexões da Imago Dei. Ou seja, os padres vão analisar sobre essa dignidade também no princípio da mesma fé hebraica, sobre filhos de Deus, sendo imagem e semelhança de Deus. De sermos criados por essa imagem, que influenciou e continua influenciando a igreja, a teologia da igreja até hoje, a Imago Dei, ou seja, isso tem imagem, né? O documento de Aparecida, no parágrafo 338, vai falar assim, o olhar cristão sobre o ser humano permite perceber seu valor que transcende todo o universo.
o nosso olhar cristão, eu estou falando para cristão, o nosso olhar tem que reconhecer a dignidade que está no outro. Mesmo, eu estava dando aula esses dias sobre evangelho, falando sobre Mateus, por que Jesus fala assim, amar os inimigos? É para não criar conflitos. Deve partir de mim, cristão, não criar conflitos. Por isso que ele fala isso. Então, é o olhar meu que vai alterar o mundo, que vai gerar na outra pessoa, ou vai reconhecer na outra pessoa a dignidade. São João 23, na sua encíclica Pacem in Terris, vai desenvolver um princípio de dignidade fantástico. Eu achei isso, li e achei fantástico. Ele vai falar assim, no parágrafo 9. Em uma convivência bem constituída e eficiente, é fundamental o princípio de que cada ser humano é pessoa, isto é, natureza dotada de inteligência e vontade livre. Por essa razão, possui em si mesmo direitos e deveres que emanam direta e simultaneamente de sua própria natureza. Trata-se, por consequente, de direitos e deveres universais, invioláveis, inalienáveis. Aí Paulo VI, na Popolo em Progresso, quando ele lê isso, ele vai falar assim, o texto vai denunciar um agravamento, ou seja, Paulo VI fala assim, há um desequilíbrio entre os países ricos e os países pobres. Estou falando de Paulo VI, não estou falando de Papa Francisco. Paulo VI vai acusar na Popolo em Progresso, quando lemos João 23, que há um desequilíbrio total no mundo, isso em 1967, entre os países ricos e os países pobres, os países ricos cada vez mais ricos, os países pobres cada vez mais pobres, tirando a possibilidade daqueles países pobres da dignidade, ou de oferecer dignidade para a sua população. Nós estamos vendo isso aí hoje, né? Aqui no Brasil, não precisa ver os países ricos. Filas para pegar osso, ou comprar miúdos, né? Então, não estou fazendo uma crítica ao governo, porque eu sei disso, mas, infelizmente, nós temos que ficar mais inconformados do que aceitar, ver e não fazer nada. Então, Paulo VI também vai afirmar que o significado do progresso humano tem que ter um caráter pessoal, que vai animar e vai levar todos a assumir a responsabilidade. Qual a responsabilidade? De um desenvolvimento de todas as pessoas e da pessoa como um todo. A dignidade humana, ou seja, quando nós reconhecemos essa dignidade humana, e não importa se é no Brasil, não importa se é em Pouso Alegre, não importa se é aqui no meu bairro, eu tenho que ao olhar as pessoas, eu tenho que reconhecer, eu tenho que levar essas pessoas também a um crescimento, que elas também reconheçam sobre essa dignidade. Então, percebemos que trata-se de um conceito basilar, um conceito que embasa na defesa dos direitos humanos. Se nós formos ver os direitos humanos, né, depois fazer uma leitura mais intrínseca, uma leitura mais adentro, né? Mas isso vai embasar no sentido evangélico, não é algo fora do evangelho. Então, esse valor de dignidade está dentro, ou está intrínseco a toda pessoa, e em seu pleno respeito, por parte de cada indivíduo, cada indivíduo na sociedade, como um todo. Collum, novamente, citando Collum, né, vai falar assim, a pessoa humana é o princípio fundamental, o coração, a alma do ensinamento social da igreja. A igreja, então, quando reconhece a dignidade humana dentro da doutrina social da igreja, ela está reconhecendo o próprio ser humano. Ela está colocando o ser humano no centro. Porque Jesus Cristo faz isso. O evangelho faz isso. O ser humano está no centro do evangelho. Tá certo que o evangelho é anunciado a todos. E para todos tem que ter esse reconhecimento em si próprio dessa dignidade, por ser a imagem e semelhança de Deus. Então, a dignidade humana é central, que o ser humano ocupe o seu lugar. E dentro disso, nós surgimos do princípio do bem comum. Bom, o princípio do bem comum está relacionado ao desenvolvimento integral do ser humano, né? Vai afetar todos os membros de uma sociedade. O princípio do bem comum não é para uma pessoa, e sim para todos. Ele vai afetar o desenvolvimento integral da pessoa, que faz o ser humano crescer como um todo. E deve ser refletida, e além de ser refletida, deve afetar a todos. Deve não abrir uma dimensão do quê? Da solidariedade.
Um princípio está ligado ao outro, né? Entendido que, como dimensão social e comunitária, também o do bem moral, né? É consequência, reconhecimento da dignidade e igualdade de todos, e as pessoas no seu pleno sentido. Ou seja, só vamos considerar se reconhecemos que essa dignidade dá um status de igualdade. Nós não somos um superior ao outro, não devemos pensar assim, não devemos agir assim. O princípio do bem comum nos trata com igualdade. Acho interessante que eu estava lendo algumas coisas e eu acho que depois o Vanderlei vai falar que vai chegar à beira da heresia, mas Paulo reconhece isso quando ele cita, né, não há mais escravos, não há mais brancos, não há mais pardos, todos somos livres em Cristo Jesus. Ele iguala a todo mundo, porque todos somos dignos diante de Deus, porque nós somos sua imagem e semelhança. Então há essa igualdade plena diante de Deus, que deveria ter diante dos homens, né? Não ver o outro com um olhar por cima, né? Mas ver no mesmo nível. E aí Paulo VI fala que o que importa é cada grupo, cada ser humano, até a ideia desse desenvolvimento, ou esse pensar sempre no bem do outro, no bem-estar do outro. Acho interessante quando nós lemos o Padre Ávila, agora eu me fazendo a ligação, ele já falava isso, né? Ele falou isso no seu livro, né? A ideia de desenvolvimento tem que ser integral. No compêndio, no parágrafo 165, o compêndio de doutrina social vai falar, mas a busca incansável de um modo prático e não só ideal, bem do sentido e da verdade, que se pode encontrar nas formas de uma vida social existente. O que quer dizer? Tem que ser, a nossa vida, o nosso olhar tem que ser efetivo de um modo bem prático, não somente um ideal, mas no modo prático, no nosso dia a dia. Se eu reconheço a dignidade do outro, se eu quero o bem comum do outro, eu tenho que colocar isso em prática. Não pode ser só falácia, não pode ser só conversa, não pode ser só da boca para fora. Nós temos que parar um pouco de pregar, porque muitas vezes quando a gente fala muito do bem comum, mas na hora H, nós só aplica o eu. O eu não é bem comum. Infelizmente, o eu, como nós está sendo falado e pregado ultimamente, não é um bem comum. O eu é um bem meu, né? E assim, também na tradição, na reflexão católica, o bem comum depende tanto da fé cristã, ou seja, que se preocupa com o bem de cada um. É o que a igreja exerce. Quanto da reflexão racional sobre a experiência humana, a igreja é prática nesse sentido. Ela fala na partilha de cada um, independentemente de toda a diferença cultural, religiosa, linguística, social, política. É muito fácil, né? Vocês estavam falando dos vicentinos. Aqui no meu bairro tem um grupo de vicentinos muito forte na questão da cesta básica. Quem mais recebe cesta básica aqui são os evangélicos. Quem mais sai com a cesta básica aqui uma vez por mês aqui no nosso bairro são os evangélicos, vão pegar a cesta básica lá. Porque não importa se eles são evangélicos, se eles são do candomblé, se eles não são religiosos. O desejo nosso tem que ser que todos possam viver bem. Né? Não importa essa questão histórica, a diferença cultural. É o que o Papa Francisco anda demonstrando ultimamente, né? Conversando com todos, independentemente de raça, independentemente de religião, independentemente de credo. Ele conversa com todos. Porque o desejo dele, quando ele fala na casa comum, é que todos possam ter uma vida digna, ou assumir essa dignidade que tem em si. Acho interessante, porque a pessoa crendo ou não crendo, ela é imagem e semelhança de Deus, ponto. E isso já basta, né? E isso já serve. Na carta encíclica Mater et Masters, de 1961, do Papa João XXIII, ele vai afirmar que o bem comum é um conjunto daquelas condições sociais
que consente e favorece aos seres humanos o desenvolvimento integral da sua pessoa. Poucos anos depois, no Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral sobre a Igreja e o Mundo, a Gaudium et Spes, né? Acho que o Tatá falou sobre ela, não lembro se o Tatá falou sobre ela agora, indicou que o bem comum e os das condições da vida social que permite tanto aos grupos quanto a cada um de seus membros atingir de maneira mais completa possível a própria perfeição. E depois nós vamos ver outros documentos do Concílio Vaticano e vários outros documentos vão falar sobre esse bem comum. Então, mas encerrando a questão do bem comum, nós podemos dizer que o bem comum diz respeito à realização. A realização do quê? O último das capacidades individuais, seja em relação a cada indivíduo, em particular, seja no grupo. Nós temos que desejar isso. Esse bem não é a soma dos bens desejados, buscados individualmente, não. Mas é a cada um na busca de obter aquilo que deseja. O bem comum não é nem mesmo aquilo que a coletividade impõe. Gente, eu não posso eu impor nas pessoas a minha vontade. Eu não posso impor nas pessoas as minhas verdades. Isso não é bem comum. É aquilo que nós conversávamos no começo, né? Isso não é bem comum. Isso é imposição. Isso é desconsiderar a outra pessoa. Um outro princípio que nós vemos, segundo, da solidariedade. Dorinha, você vai marcando tempo aí, meu filho? Está tranquilo ainda? Então, o princípio da solidariedade, né? A solidariedade é um princípio social. O Papa está falando muito, né? É uma virtude moral na vida e em sociedade. São dois elementos que nós encontramos aqui. É social e virtude, que em latim os dois termos significam força. Então, o ser humano deve contribuir com seus semelhantes para o bem comum. Um princípio está ligado ao outro, né? Não significa divisão, mas também de contribuição. A divisão é ideológica. A igreja nunca falou em divisão. A igreja fala em contribuição, que reconhece a dignidade do outro e serve para o bem comum do outro, em todas as instâncias da sua vida. De modo, vai falar no compêndio de doutrina social, vai falar assim, o termo solidariedade empregado pelo magistério exprime em síntese a exigência de reconhecer no conjunto dos vínculos que unem os homens e os grupos sociais entre si. A igreja emprega este termo para exprimir a exigência para que todos sejam um, que não é uniformidade, o espaço oferecido à liberdade humana para prover ao crescimento comum, compartilhados por todos. Ou seja, o princípio da solidariedade nos aponta um outro princípio, que se chama-se liberdade, que são outros valores. Por exemplo, a unidade como princípio de unidade. Vamos lembrar a trindade, né? São 3 pessoas, mas uma só. Mas são 3 pessoas distintas. É um princípio de liberdade. Para algumas pessoas também, a solidariedade, né? Principalmente agora estamos chegando em época de Natal, pode ser compreendida como um ato de caridade. O Papa Francisco, eu acho que o cara é fantástico, né? Ele nos mostra que solidariedade é uma resposta diferente. O que ele quer? Ser solidário vai muito além da generosidade, vai se confundir solidariedade com generosidade. O que quer dizer, que eu quero dizer com você? A solidariedade é um agir verdadeiramente em prol da justiça social. Nesse sentido, só conseguimos agir com solidariedade quando olhamos para os nossos irmãos como seres únicos e olhamos para eles e consideramos eles bênçãos de Deus para nós. Então, a essência de ser solidário, portanto, está em olhar para o outro com amor. É o que Jesus Cristo faz e faz para a humanidade. Respeitando, lógico, a individualidade de cada um e agindo em prol de uma igualdade, reconhecendo nessa outra pessoa a dignidade e gerando nela um bem comum. Na Evangelho Gaudium, do Papa Francisco, vai falar assim, generosidade significa muito mais do que alguns atos esporádicos de generosidade. É muito mais, supõe a criação de uma nova mentalidade que pensa em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a proposição dos bens por parte de algum. E isso significa solidariedade. Não é só questão de ajudar os outros. Isso é muito bom fazer,
mas é mais, trata-se de justiça. Então, segundo o Papa Francisco, somos independentes, ou seja, isso quer dizer que estamos ligados uns aos outros, mas não estamos sozinhos. Nós não somos sozinhos e não fomos criados para sermos sozinhos. Essa conexão pode nos proporcionar caminhos frutíferos ou não, depende das minhas escolhas. E dessa forma, cabe a nós escrever a nossa história. Quando optamos pelo caminho da solidariedade, tudo floresce, tudo é um resultado, e um resultado positivo para todos nós, porque nós conseguimos alterar a sociedade, conseguimos mudar a sociedade. Como uma família global conectada, né? Hoje esse termo está muito em ênfase, se uma pessoa é atingida por um ato solidário, muitas outras também são. E esse ato solidário é retribuído e é abençoado. E o princípio da subsidiariedade, né? É o terceiro princípio, ou princípio difícil de falar. Consiste na promoção da liberdade, do exercício da liberdade. O exercício da liberdade, mas com responsabilidade de cada grupo, né? Esse princípio, na Javenice, conhecemos muito bem, que é o evitar a interferência. Donias, olha para você. O subsidiariedade é evitar a interferência desnecessária dos níveis superiores aos níveis inferiores. Exemplo, imagina o Papa Francisco ter que resolver o problema de todas as paróquias do mundo, de todas as dioceses do mundo. Ele não daria conta. Então, cada paróquia, cada comunidade dessas paróquias tem a responsabilidade e a liberdade de resolver aqueles problemas. Cabe, sim, quando um problema não é aquela instância que vai resolver, que é problemas doutrinais, de morais, tudo mais, lógico, vai subir, mas ela tem a sua liberdade. No documento da CNBB de 2004 vai falar assim, vai falar dessa forma. São instâncias que resolvem esses problemas em assuntos que os níveis inferiores não são capazes de resolver. Então, esse ato de subir, por exemplo, para a paróquia, da minha comunidade aqui, que eu sou Judas Tadeu, ou da minha comunidade da Javenice, que é São Miguel, vai subir para o setor, vai subir, isso daí é quando o problema não é solucionado aqui. Mas eu tenho a liberdade de tentar solucionar, ou tentar resolver. Essa liberdade a igreja me dá. E a doutrina social da igreja dá também a cada um. E que tem como objetivo proteger as pessoas, porque o Papa não conhece todo mundo, é impossível. Ele não sabe as ações de cada um. Então, é proteger as comunidades locais, os grupos, do perigo de perder a autonomia, a capacidade de gerir, a capacidade de surgir lideranças, resolver coisas pequenas no mesmo local. Vai evitar também um meio político, né? Vai evitar o absolutismo político, a centralidade dos poderes do Estado, das instituições locais. A subsidiariedade dá essa liberdade para nós, né? Nós estamos vivendo sínodo, né, na nossa diocese, né? Por que existe o sínodo, né? Esse caminhar juntos, que tanto está falando, né? O caminhar é um caminho de unidade. Cada sua realidade. O sínodo não quer dizer que nós vamos formatar. Não, mas cada um sabe dessa realidade. Mas esse princípio pode ser aplicado em vários outros âmbitos, né? Como eu já falei, da vida social nossa. Como na igreja, na família, na educação, na economia, na cultura, no trabalho, na política, né? E deve ser respeitado o processo de tomada de decisões. Não pode, sim, não aceitar, né? Infelizmente, daí isso é autoritarismo. Um outro princípio, o princípio da participação. Estou encerrando nisso. Os princípios são conectados, né, aos outros. O princípio da participação consiste, ao mesmo tempo, num direito e num dever. E é uma característica também da subsidiariedade. O Catecismo da Igreja vai falar em um parágrafo 1903, assim, a participação é um empenhamento voluntário e generoso da pessoa nas permutas sociais. É necessário que tomem parte, cada qual segundo o lugar que ocupa e o papel que desempenha na promoção do bem comum. O que quer dizer? Não é apenas um decreto externo, né? Tem que participar. Até que estamos, todos nós, eu creio que nós estamos engajados numa tentativa de uma mudança social, porque
as nossas escolhas de fé, que essas têm que nos levar a isso, a querer mudar a realidade da sociedade. A igreja, e todos nós que somos batizados, todos nós recebemos algo fundamental, que é o mundo dos profetas, que é reis, sacerdotes e profetas. E nós temos que assumirmos isso diante, ou seja, assumimos isso diante da sociedade. Temos que nos ter esse engajamento social, primeiramente, vai nos dar responsabilidade. Responsabilidade para quê? Para assumir nossos compromissos como indivíduo. O engajamento começa quando eu assumo as minhas responsabilidades como indivíduo, na sociedade e na igreja. Então, consiste não apenas ser parte, mas fazer parte de um todo, num coletivo, que vai perpassar, vai ultrapassar a participação de cada um de nós. Eu tenho que assumir a minha vivência da minha fé, do meu dia a dia. Se eu apenas ficar assistindo, comentando, e não me posicionar, não me assumir, não adianta. Eu não vou conseguir mudar as realidades que nós estamos encontrando por aí. Transformação na sociedade. Isso não adianta. E a igreja assume com isso quando fala sobre doutrina social e principalmente seus princípios. Finalizando, então, o que que eu tentei falar para vocês, que acabamos de ver, tem o objetivo principal de apresentar esses princípios doutrinários social da igreja. Temos que ter consciência do papel que ocupamos sempre em vista do bem comum. A igreja nos traz, não só para ficar em documentos, mas sim para tomarmos parte como cidadãos, em promoção do bem comum. O Papa Bento XVI, na Caritas Veritatis, fala em direito do outro, tem que ser um princípio. E o reconhecimento da dignidade une-se dinamicamente 4 princípios, né, fundamentais da igreja. Que é o princípio do bem comum, que é uma dimensão social e comunitária do bem moral. O princípio da solidariedade, que é um princípio social e uma virtude moral da vida em sociedade. O princípio da subsidiariedade, que é uma promoção do exercício de liberdade e responsabilidade de cada grupo. E o princípio da participação, que além de ser um direito nosso, principalmente que nós estamos inseridos dentro da igreja, é um dever também nosso, um dever social, consequente da subsidiariedade.